Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um convidado que já atua nessa área há 40 anos e há 40 anos ele vem evoluindo no que a ciência traz de benefício para a saúde, para o nosso desenvolvimento, para nossa expansão como ser humano. Ele é mestre em psicologia, ele é instrutor internacional da terapia da linha do tempo e da hipnose ericksoniana, uma hipnose inovadora que não atua com comandos como a hipnose convencional atua. Ele é criador de várias técnicas e várias metodologias direcionadas à transformação emocional. Eu quero convidar aqui o George Senesi, que está aqui com a gente hoje e vai trazer muita informação interessante que vai nos ajudar aí na nossa transformação emocional, Uhum. na nossa vida. Tá. Obrigada, George, pela sua presença E aqui. obrigado a você, Carol, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando sobre essa experiência pessoal. Jorge, Hum. você está nessa linha de trabalho e de desenvolvimento humano há 40 anos, há mais ou menos 40 anos. Uhum. Você iniciou aqui no Brasil primeiras turmas em aceleradores de mudança pessoal rápida Uhum. e você traz muita inovação pelo que a gente já conversou. Você traz muita informação e você traz muita possibilidade de mudança e mudança rápida. Isso eu acho Uhum. interessantíssimo. E eu queria que todo mundo escutasse, sabe? Tudo que você me passou, todas essas técnicas e todas essas metodologias que você tem, que eu acredito muito nessas tecnologias para transformação rápida. Uhum. A gente não precisa levar uma vida inteira para ter uma transformaçãozinha na vida. Uhum. Eu, com experiência própria em algumas transformações que já vem acontecendo na minha vida, eu sei porque eu já passei e vejo milhares de pessoas que já passaram também por essas transformações. E eu queria que as pessoas ouvissem mais de você sobre como nós podemos transformar a nossa vida através dessa mudança emocional. Uhum. Você trouxe para o Brasil a teoria da linha do tempo. Fala um pouco dessa teoria da linha do tempo. Qual que é o diferencial dessa terapia da linha do tempo Uhum. que você trouxe para o Brasil? O que que ela tem de diferente? O que que ela tem de transformador? Como ela pode ajudar a vida das pessoas? O aspecto mais que para mim é mais assim chamativo, mais importante da terapia da linha do tempo, a gente abrevia por TLT, é o fato de que ela trabalha com uma noção chamada causa raiz na área emocional. É a ideia de que há um primeiro momento na vida da pessoa em que uma emoção que não se fechou, não foi expressada na experiência de vida, ela se instala. O primeiro momento em que a pessoa, ao invés de conseguir expressar uma emoção autenticamente, ela segura por alguma razão. Ela reprime, né? Ela reprime, né? Contém a emoção, não deixa ela aparecer. Isso Uhum, vem usualmente por questão cultural, questão de educação, né? uhum, Coisas que papai e mamãe ensinam, que uhum, vovó diz, ou da própria experiência que a pessoa fica sem saber o que fazer. sim. Isso marca tanto essa primeira vez que a partir dali a mente começa a acumular experiências com essa nova emoção, esse novo sentimento. Em vez de, por exemplo, manifestar uma raiva, ela fica ressentida com aquilo que aconteceu. Hum, A raiva, sendo emoção natural, ela não consegue expressar a raiva naquela hora. E deixa naquele lugar ou um ressentimento ou um rancor, se for muito forte. A partir daí, em vez de seguir o caminho normal da expressão natural, digamos, da raiva, ela entra para o ressentimento. Há um curto-circuito ali no momento e simplesmente, automaticamente, vêm emoções que não são construtivas. São emoções que vieram de um aprendizado. E a terapia da linha do tempo permite você ir exatamente nesse primeiríssimo momento, né, em que isso aconteceu. E rapidamente, a questão sabe, é o tipo da terapia extremamente rápida. Em um minuto, isso se resolve, essa experiência antiga. Rápido mesmo. E com esse um minuto, o que, que acontece? Ao longo da vida que a pessoa tem, aqueles milhares de experiências com aquele mesmo ressentimento se vão. Porque a gente foi na raiz no primeiro momento. Esse é o grande distintivo
da terapia da linha do tempo. Isso se aplica, então, a vários contextos, várias formas de trabalhar com isso. Eu achei extremamente interessante porque isso permite que você evolua como ser humano muito mais rápido. Às vezes a gente demora bastante tempo para entender o porquê que está acontecendo por que eu tenho um determinado comportamento ou Uhum, sentimento que me causa aquela emoção, e aí eu foco no porquê e uhum. não na emoção que eu sinto, né? E eu achei interessante que você falou que eu te perguntei, mas como? Será que não é importante, de repente, saber primeiro por que que eu tô assim, para eu ter a Uhum, consciência uhum, do porquê que eu tô assim? Aí você, não, a gente trabalha num nível mais profundo. uhum, E eu achei super interessante esse trabalho. Você trabalha num nível mais profundo, você atua primeiro na emoção uhum, para desativar aquele sentimento, né? Porque imagina quando a gente está sentindo raiva uhum, e não pode expor. uhum, Você toma aquele veneno da raiva, uhum, joga aquela informação para todas as suas células uhum. e tem que controlar aquele sentimento ali. É. Com a técnica, você me falou que ela anestesia a parte do sentimento, né? Eu não vou sentir aquilo. Não, com a técnica você termina o papel daquela emoção, porque o papel daquela emoção naquele momento lá atrás, tá? Ele ficou interrompido. Uhum, Então o que que você faz? Não é que termina, não tem catarse para terminar aquela emoção. uhum. Ela é dissolvida. Ela flui. Ela some, simplesmente ela se dissolve. Talvez a melhor palavra seja essa, ela se Se dissolve. dissolve, ela deixa de existir, porque é uma coisa antiga. Uhum, Como emoção, não tem mais sentido porque já aconteceu. E ela foi a primeira vez, e uma das características principais é que essa primeira causa raiz não é um trauma, nunca é um trauma, nunca. uhum, O interessante é que traumas têm causas raízes que são experiências muito pequenininhas, Carol, uhum, muito pequenininhas. Então são fáceis de você resolver ali na hora. Em fração de minuto você resolve esse evento uhum. antigo. E ele resolvido, ele desmancha todo aquele arquivo emocional que se formou na vida a partir daquele momento. Então você vai literalmente a causa raiz daquela emoção. A primeira vez em que ela entrou na vida e que foi uma experiência bem pequenininha, pouco significativa, mas importante porque ela criou um caminho novo, em vez de seguir o caminho tradicional da emoção, para Uhum, expressar a uhum, emoção prepara você para lidar com um evento que é importante na vida. Resposta emocional é uma resposta que você tem que foi conquistada ao longo da evolução, para você rapidamente, sem precisar pensar, a razão da emoção é você não precisa pensar para que eu vou fazer. O uhum, inconsciente, a mente, o cérebro já reconhece uma ameaça, já reconhece uma perda, já reconhece uma agressão direto. E automaticamente ele coloca a emoção ali para ativar o corpo para ter uma boa reação, que já foi testada há milhões de anos, porque isso vem desde os mamíferos. Os mamíferos, Carol, têm o mesmo sistema emocional que os seres humanos. Nós somos mamíferos. Então, há 200 milhões de anos, quando já existiam os bichinhos mamíferos aí pelo planeta, tá? Ali já tinha um sistema emocional que é igual ao nosso. uhum. Né? A mesma química, os mesmos hormônios, os mesmos tipos de comportamento para reagir. Então, nós temos uma maturação do nosso sistema emocional de 200 milhões de anos, pelo menos. Quando entrou a racionalidade do Homo sapiens, ele começou a interferir na emoção. Uhum, Aí o que, que acontece? A emoção, que é a resposta natural para você lidar com coisas essenciais da vida, emoção é resposta sobre coisas essenciais. Entrou o pensamento, principalmente na área da. Quando chegam as civilizações, né? Há 10 mil anos atrás começaram as grandes civilizações a aparecer. Aí veio aquilo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que uhum, não pode. Em algum uhum, momento apareceu o Papai do Céu dizendo o que é bonito, o que é feio, e se fizer uhum. aquilo que é feio, você vai para o inferno, sabe? Isso Exatamente. tudo acabou isolando ou não permitindo que o ser humano entrasse em contato com a razão de ser das emoções. As pessoas não sabem o que é uma Uhum. emoção, tá? Não tem ideia. Sabe da reação emocional, mas a função dela. Né? Isso não chega às pessoas, só se chega ao que é certo e o que é errado. O que é certo e errado cria reações emocionais que não são naturais, que são a vida do sujeito hoje. O que as pessoas falam quando estão sentindo alguma coisa?
Falam de culpas, de ressentimentos, de mágoas, de saudades, de inveja, né? De sensação de solidão, de sensação de abandono, de frustração. E tudo isso eu chamo de emoções substitutas, porque elas estão ocupando o lugar de quê? Da alegria, da Uhum. tristeza quando você perde alguém, quando você perde alguma coisa que é importante para você, da raiva que ativa você para defender o que é seu. A raiva, por exemplo, que quando é manifestada, ela desaparece. Veja Uhum. dois animais brigando por causa de um espaço. Os documentários aí da TV mostram isso com frequência, né? Um animal defendendo o seu espaço. Chega um outro macho querendo o espaço daquele leão, por exemplo. Eles Uhum. brigam. Uhum. A raiva está ali. A raiva é ativadora. Uhum. Mas quando aquele que está ganhando percebe que ganhou, ele para. Uhum. Simplesmente ele para. Ele não mata o outro. Ele Uhum. para. Na hora que ele percebe que o outro se entrega, mostra a barriga, por exemplo, tá? Ou Uhum. seja, perdi, aí a briga acaba. Uhum. A ativação da raiva acabou. Aí ele para, o outro animal se levanta e, com tristeza, cabeça baixa, vai embora. O ser São as humano, emoções naturais. naturais. O ser humano aprendendo que a raiva é uma coisa feia e descontrole, e não aprendeu a manifestar a raiva de uma forma natural, saudável, Uhum. usando a mesma inteligência, nós não aprendemos isso. Manifestou raiva, é falta de educação, é agressividade, tá? Até nas Uhum. palavras que você pode dizer. Tá? O que é que acontece com o ser humano? A raiva não se expressou, ela fica. E aí que vem essas emoções substitutas que você chama. Exatamente. Então ela fica, a emoção substituta, ela fica o resto da vida, às vezes. Uhum. E a raiva, se tivesse sido expressada naquela hora, mesmo com palavras, né? Uhum. Exalta com a palavra, mostra. Uhum. Pronto, acabou. A Uhum. vida segue e não se lembra mais daquela raiva. O momento foi vencido. Uhum. E nós desaprendemos isso. Sim. Então, o que que aconteceu hoje? A vida emocional é feita de tristezas guardadas, saudades, Rancores. rancores e todo aquele conjunto enorme de sentimentos que a gente tem, além daquela meia dúzia que são os naturais, né? Hoje são cerca de 10. A Uhum. ciência ainda não determinou exatamente, tá? Mas são alguma coisa como 10 os sentimentos, as emoções naturais. A gente tem centenas, com nomezinhos, né? Os Uhum. nomezinhos de cada besteira que foi feita no passado, que Sim. ficou gravado e que leva. Sim. Né? Eu pergunto para o pessoal, quanto tempo a gente guarda uma mágoa? E as pessoas Uhum. dizem, às vezes, a Uma vida vida. inteira. Uma vida. E isso pode desaparecer instantaneamente. Exatamente. Imagina. E essas emoções, elas acabam sinalizando os nossos genes e o que que elas trazem para a nossa vida? Doença, baixa energia, Baixa estima, baixa estima. né? Falta de motivação, falta de credibilidade interior, e especialmente o Exatamente. que se explora pouco ainda é esse efeito que você citou sobre as doenças. As Uhum. doenças não são disfunções dos órgãos. Uhum. As doenças são a maneira de o corpo lidar, também uma coisa desenvolvida na evolução, com aqueles conflitos que não Uhum. foram resolvidos. Aí surge a doença. A doença tem um significado biológico importante. A doença não é um mau funcionamento, é um bom funcionamento do corpo. Está tentando lidar com aquele conflito que aconteceu, uma perda de um companheiro, uma perda da casa por um desastre, né? uma agressão que não foi resolvida. E essa emoção que está presa lá e não terminou o processo acaba gerando uma mudança orgânica para o corpo reagir àquilo que naturalmente já teria desaparecido. Mas o corpo tem um programa para tentar lidar com aquela situação, fazendo coisas no próprio corpo, criando reações, sintomas, etc. Tudo relacionado com o conflito original. Sabedoria do corpo de alguns, muitos milhões de anos. Você também é criador de várias técnicas e várias metodologias. Sim. Você criou a técnica do rei. Hum. Você pode explicar um pouco sobre essa técnica para gente? Na hora que a gente manifesta as emoções, a gente está manifestando todo o conjunto de sintomas que ficaram relativos àquela emoção, né? E que são substitutas, né? A técnica do rei é relaxamento emocional instantâneo. Então, como é que você pode relaxar os componentes de uma manifestação emocional? Como você relaxa a emoção? E essa é uma maneira de você dissolver
a influência de uma emoção numa memória que não foi resolvida até agora. É uma técnica que a vantagem dela é que ela é altamente autoaplicável. Eu uso também nos processos lá terapêuticos, mas do ponto de vista da autoaplicação é mais simples dela. É isso que a gente vai explorar lá no curso, e que é uma técnica que você usa para você mesmo fazer transformações que você ainda precisa concluir. E você me falou sobre o tempo de aplicação, que é bem rápido e é instantânea. É o processo natural que a gente tem. A gente já tem um programa para lidar com isso. Ativa, o processo ativa esse programa para lidar com a Sim, emoção. Em coisa de 1 minuto você pode, parece incrível, mas pode sim. dissolver uma memória e transformar uma história sua em outra história. É como se você tivesse a experiência de algo tendo acontecido diferente do que aconteceu naquele momento anterior. Você também trouxe o sistema de transformação emocional. Essa é uma metodologia ou é uma técnica? É uma É uma metodologia, metodologia. usando o relaxamento emocional instantâneo e outras abordagens, é um sistema de tratar o lado emocional de uma forma que não é terapêutica. Não é Uhum, ela é terapêutico, mas não é terapia. uhum, Tá? Então você tem um conjunto de exercícios, de técnicas para lidar de uma forma muito fácil com estados emocionais. E por isso que é o nome de sistema, porque ele tem vários componentes que uhum. interagem e se apoiam, como se fosse, digamos, vários exercícios de acordo com o tipo de questão que está sendo trabalhada. Sim. E também o ativador de saúde. Como que funciona esse ativador de saúde? Ah, quando você passa por problemas de saúde, toda experiência de saúde, ela fica guardada na memória. Você se Uhum. lembra do dia que você foi para o hospital, que você ficou de cama, da Sim. dor que você sentiu se cortou o braço, tudo isso está na lembrança, né? Uhum. Esse ativador de saúde lida com todas essas memórias que continuam ativando estados doentios internamente. O cérebro, ele não sabe distinguir uma realidade que está ocorrendo de uma fantasia, isso já se sabe, né? Sim, isso já Então, é cientificamente comprovado. já, né? Então o que que acontece? Se você tem a memória de momentos difíceis da vida, essa memória continua ativando o seu corpo, Sim. como se aquele momento difícil ainda existisse. Ele não existe mais, está na memória, mas para o cérebro ele existe. Ou seja, Uhum. ele continua reagindo cada vez que você ativa ou se lembra de alguma coisa, isso aí é ativado. Sim. Tá? Então, esse conjunto de experiências, ele precisa ser desativado para você ativar um processo natural de saúde. E você tem uma metodologia também super interessante que ela funciona como um reset, a renovação Ah, emocional total. tá. Como seria essa renovação emocional total? Como seria? Como se você desligasse o seu computador e botasse um programa novo, Aham, tá? Em que aham. aquelas emoções substitutas não existem mais, né? Aí eu uso esse relaxamento emocional instantâneo e especialmente a terapia da linha do tempo, porque aí você faz uma renovação das respostas emocionais. Então, aquilo que era antes saudade, o que foi depressão, o que foi melancolia, o que foi culpa, onde tudo tem tristeza, tudo isso é apagado e você fica com fontes originárias da tristeza. Se um ente querido morre, em vez de você ficar 3 anos chorando, você vai entrar no luto que poderá durar algumas semanas ou alguns poucos meses, dependendo de qual é a relação. Mas vai embora rápido, porque isso é biológico. Uhum, É rápido, não demora. Né? Por que demora 3, 4, 5, 6 anos? Porque não teve o luto, ficou uma saudade, ficou, uhum. sabe, uma melancolia. A tristeza não se Reprimida, completou. ficou Está deprimida, as reprimido. depressões É, ficou reprimida reprimido. na forma de uma depressão contínua cada vez que Uhum. acessa a memória daquela pessoa. Então, esse processo faz com que toda a vida da pessoa seja passada e essas emoções substitutas são resetadas para você Uhum. voltar à programação inicial de uma resposta biológica natural, saudável e socialmente aceita. Muito interessante. O legal é que dentro de todas essas técnicas e essas metodologias, assim, você consegue resolver N situações na sua vida. Tanto, Sim. de repente, o que você passa no seu momento profissional ou na sua vida pessoal. De repente, as suas emoções, o que você guarda ali, de repente, no seu trabalho, você não consegue se desenvolver. Ou, de Uhum. repente, você
precisa ter uma gerência nas emoções ali, tipo, ter uma certa emoção um tanto quanto mais equilibrada para determinadas funções. E quando você me falou das emoções, me veio na cabeça rapidamente, o meu marido, ele trabalha no mercado financeiro. Para quem trabalha no mercado financeiro, para quem é trader, por exemplo, e está ali, tem que estar gerenciando as emoções o tempo todo e para tomada de decisão, eu imagino a pessoa poder ter um pacote desse com todas essas possibilidades de transformação, o quanto de lucro financeiro isso não vai trazer Sim. para a vida de uma pessoa, por exemplo, que trabalha no mercado financeiro, É. ou para o quanto de amor não vai trazer para dentro de uma família cheia de rancor, que está ali vivendo, passa uma vida inteira vivendo em emoções, como você chama? Substitutas, vive uma vida de emoções substitutas, Exato. tendo uma má qualidade de vida, zero bem-estar. Sim. Então, pode trazer transformações pessoais para um relacionamento. Imagina, você tem um relacionamento todo cheio de histórias. Rancor, histórias ruins. Imagina você poder dar um reset nisso, fazer essas transformações e ter uma vida com mais saúde, uma vida com mais alegria, financeiramente mais interessante. Então, sobre todos esses aspectos e energias assim que isso pode trazer para a nossa vida. Hoje a gente se depara com a inteligência artificial e a gente vê a rapidez com que a inteligência artificial ela articula os acontecimentos, ela traz algo que é mental para o físico, a gente visualiza isso. E é o interessante que a inteligência artificial ela vem de uma cópia de nós seres humanos. Nós somos essa tecnologia. Essa parte de sistemas, nós somos um sistema. Hoje você vê empresas, a Tesla utilizando, e já a NASA, e já várias outras empresas super antigas que sempre utilizaram da inteligência biológica uma empresa. Então fica às vezes fácil a gente acreditar numa empresa ou numa inteligência artificial fazendo algo de forma rápida, mas a gente não acredita que nós, como seres humanos, seres biológicos, temos isso. Isso saiu de nós mesmos. Então, é engraçado, né? Como algumas pessoas elas não acreditam no nosso poder de transformação. E essa coisa também do tempo e espaço. O tempo é algo subjetivo demais. Isso. Então, assim, e eu acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas elas podem começar a enxergar mais para poder acreditar no que a gente tem aí à mão para poder transformar a nossa vida. Você também é autor de um livro sobre a linha do tempo. Sobre linhas do tempo. Como que é o nome do livro? Está na hora. Está na hora. A psicologia das linhas do tempo. Está na hora, as psicologias da linha do tempo. Você chegou a comentar comigo sobre esse livro, eu achei super interessante. Você pode falar um pouquinho dele aqui pra gente? A ideia é que nós temos uma linha do tempo mental. Uma linha do tempo que representa, de fato, uma direção para o futuro e uma direção para o passado. São direções que o corpo, a mente utiliza na vida. Você pode ter o seu futuro à sua frente, pode ter o seu futuro mentalmente aqui, ou atrás de você. O passado pode estar atrás de você, pode estar de um lado, do outro, pode estar na frente. A linha do tempo mostra como é que é isso. Elas podem ser retas, podem ser curvas, tem diversos desenhos. E esse desenho de como você tem o tempo dentro de você, tá, é que organiza a maneira de você se relacionar com a vida. Essa Matrix, né? Que a gente escuta tanto. Ela é uma parte dessa Matrix, dessa matriz interna, que lida com os aspectos do tempo. Por exemplo, se você é pontual ou se você não é pontual. Isso é a linha do tempo que define. Se você é organizada ou não organizada. É mesmo? Sério? Como? Me dá um exemplo. Te dou um exemplo. Vou colocar linha do tempo. Se eu tenho uma linha do tempo aqui à minha frente, porque é um desenho, realmente a mente cria isso. Um desenho aqui está a minha vida. Eu estou fora da vida. Se a linha do tempo está aqui, eu sinto pouco as emoções. Porque a linha do tempo, a linha da vida, não passa por mim. Se eu tenho uma linha que vem de lá para cá, atravessa o meu corpo e segue adiante, que é outra forma também comum, aí eu sinto as emoções, porque a linha da vida passa por mim. Sim.
Então, uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de contato com as emoções e tem essa linha do tempo assim, eu posso fazer uma mudança de tecnologia para isso, mudar a linha do tempo e fazê-la passar pelo corpo. Aí ele passa a sentir emoções. E se uma pessoa que é muito emotiva e atrapalha, digamos, vida profissional, por exemplo, cada área da vida tem uma linha do tempo. Tem a linha do tempo profissional, tem a linha do tempo afetivo, a linha do tempo familiar, a linha do tempo espiritual, transcendente. Cada um tem a linha do tempo. Você pode ter uma linha do tempo própria para isso. Uma pessoa que tenha poucos sentimentos, isso pode ser útil para o trabalho, a vida profissional. Ela lida com dados e tal, não pode se envolver, ela tem que ser mais analítica, né? Olhar as coisas mais de fora. A linha do tempo aqui permite que o de fora olhe o que está acontecendo na situação profissional, por exemplo. Essa linha do tempo na família é ruim. Afetivamente ele não mostra o afeto, tem dificuldade, é mais frio. Pessoas que têm essa linha assim, por exemplo, são mais frias. Então o que dá para fazer? Tecnicamente eu posso fazer com que a linha do tempo familiar passe pelo corpo dele. Aí ele se torna mais afetivo, mais carinhoso. Pessoas mais no agora têm a linha do tempo atravessada assim, possivelmente. Uma vez aconteceu uma coisa interessante, que era uma estudante que estava fazendo formação. Quando eu ensinei essa parte de linha do tempo, ela chegou em casa, tinha uma filha adolescente muito agressiva, muito nervosa, com dificuldade de relacionamento com o pai. E ela percebeu, conversando com a filha, fazendo o levantamento que a gente faz, que a menina tinha... Eles eram separados, os pais separados. Que a menina tinha o passado à frente dela e o futuro atrás. Então ela ficava lembrando... Isso é um problema para muita gente. O passado fica muito presente na vida porque ele é guardado aqui, ó. Tá? Ela simplesmente pegou o passado com a tecnologia, botou o passado atrás e puxou o que estava atrás do futuro para frente. Fez essa troca. A partir dali, o relacionamento da menina com o pai, que era muito ruim, ficou ótimo. Simplesmente mudou. Porque na cabeça da menina, as coisas que tinham acontecido na história com o pai estavam aqui o tempo inteiro, aparecendo. Botou para trás, coisa passada, superou. A menina resolveu o relacionamento com o pai, que era ruim, simplesmente com essa mudança. Então, linha do tempo existe, né? É uma fantasia que existe de fato. Uma cliente que eu atendi tinha o futuro enrolado na frente, assim, uma espiral enrolada. Ela não conseguia imaginar o futuro porque era tudo misturado. Aliás, desculpa, isso era o passado dela. O passado dela enrolado na frente e o futuro enrolado dentro da cabeça. Então ela ficava pensando na história dela, ela não conseguia definir a história dela, porque estava tudo misturado aqui, todas as lembranças. E não conseguia planejar porque estava tudo misturado dentro da cabeça. Ela dizia, minha vida é uma confusão. Né? Minha vida é muito... Ela usou essa palavra, Carol. Minha vida é muito enrolada. Ela falava dela antes de descobrir qual era a linha do tempo. Ela descreveu, minha vida é muito enrolada. Quando eu fui verificar a linha do tempo, era uma espiral aqui e outra dentro da cabeça. Nossa. As pessoas, então, que são muito atrasadas, a linha do tempo delas está onde? Atrasadas em que sentido? São atrasadas, atrasam. No atraso o tempo? São pessoas que têm uma linha do tempo que passa pelo corpo. Passa pelo corpo, Passa pelo né? corpo. Então elas vivem intensamente o agora. Têm dificuldade de pensar em eventos futuros. O futuro chega junto com o agora. Então ela olha no relógio e são 3 horas. Está na hora da nossa reunião. Vamos para lá. Tá? Vamos pegar um ônibus, vamos pegar o carro, vamos para lá. Ou seja, elas entram em contato com o futuro no agora. Sim. Então elas têm dificuldade, porque isso é natural. O nordestino é tipicamente desse tipo. Né? Fala-se muito do povo baiano. É uma característica do povo baiano ter uma linha do tempo desse tipo. Há algum tempo, dei 3 seminários lá, seguidos, né, sobre comunicação. Terminou um, iniciava 3 programas de 20 horas. E naquele dia, como era muita gente, foram 150 pessoas ao todo, eu resolvi perguntar como é que era a linha do tempo daquele pessoal lá em Salvador. Foi muito interessante, porque dos 3 grupos, em cada grupo de 40 pessoas, 1 ou 2 tinham essa linha de ser pontual. O resto tudo uma linha do tempo que vinha de frente para trás, que fazia naturalmente eles, sabe, não ligarem para o tempo. Tá? Então, aquilo, né, que eu te encontro amanhã. Tá? Amanhã significa amanhã, depois daqui a um mês, tá entendendo? Eles são dificuldade de marcar hora. Pessoas desse tipo têm dificuldade de se comprometer com o horário. Então eles têm intenções, não têm metas, por exemplo. Você vai planejar um futuro, uma pessoa que tem essa linha tem muita dificuldade de planejar meta e alcançá-las, porque o futuro está aqui dentro,
E outra coisa, particularidade é que elas se abrem muito para possibilidades. Então elas não fecham nada com antecedência. Porque se Uhum, você fecha alguma coisa com antecedência, você tira outras possibilidades. Você uhum, deve saber isso na matrícula para cursos. Deixa tudo uhum, para a última hora. uhum. Imposto de renda, o brasileiro deixa para a última hora. Exatamente, Tá? As exatamente. coisas não acontecem. Você olha na política, políticos são tipicamente pessoas que têm esse tipo de linha, prometem muito pouco. Você vê queixas que estão tendo agora muito a respeito da falta de planejamento. É essa linha do tempo do povo brasileiro que não é ligado em futuro. O Uhum, futuro é uma intenção, não um projeto. entendi. É bacana ver, Isso é uma área muito grande. visualizar, exatamente. Jorge, vendo esse arcabouço de conhecimento e de técnicas e de metodologias, você está trazendo para a Soulbox um curso interessantíssimo que é o Liberdade Emocional. Reescreva sua história interior, aonde você vai aplicar um pouco de cada conhecimento que você traz já há anos, aplica há anos, colhendo vários resultados interessantíssimos, como os que você já falou aqui. E fico muito feliz de poder estar fazendo parte desse projeto, que é levar essa possibilidade para pessoas poderem transformar suas vidas. Hoje a Soulbox e o New Inner Science, eles estão presentes, eles existem justamente para possibilitar que pessoas tenham essas transformações, que esteja fácil e acessível Uhum. esse contato a essas tecnologias, a essas ciências, novas ciências interiores que hoje já estão, as pessoas já estão acreditando muito mais porque o tempo passou e algumas respostas ao que acreditava-se antigamente já deu o prazo de acontecer e não aconteceu. Uhum. Então as pessoas começam a se abrir para o novo e para o que também é Uhum. cientificamente comprovado, porque muito do que você fala aqui, muito do que você já falou, é cientificamente comprovado Uhum. e isso é muito interessante. E fico extremamente feliz de poder ter você como parte da Soulbox trazendo esse curso. E o que que as pessoas podem esperar no Liberdade Emocional? Como reescrever a sua história emocional? Então, ele vai ser um programa fixado, né, orientado para essa mudança emocional. Como é que a própria pessoa pode superar memórias que não foram positivas na vida, que até hoje ainda tem. Basta você pensar em alguma memória, se ainda tem algum sentimento negativo, isso precisa ser superado. Qualquer que seja. Uma saudadezinha, uma bronquinha interna, qualquer coisa que não seja harmonia e equilíbrio, continua ativo dentro de você, mexendo com a sua saúde. Então, vou ensinar como lidar com essas memórias, a própria pessoa, vou ensinar a técnica, os cuidados para ela se aplicar a ela mesma sem precisar de outras pessoas, tá? Como fazer isso, como reescrever literalmente a própria história a partir dessa mudança e como colocar objetivos no futuro. Como informar ao cérebro e ao corpo o que você quer para o futuro. Então, é centrado em cima de respostas emocionais. Como transformar a história emocional numa história harmoniosa, que você sabe que não foi, mas agora ela pode ser reescrita, literalmente. Esse, digamos assim, é o resumo do programa. Técnica que você pode utilizar com você para superar alguma coisa que aconteceu agora ou que tenha acontecido há 20, 30 anos. Mas que te traz prejuízos para a vida, ou familiar, ou no seu trabalho, Isso, seja em qualquer área da vida. qualquer área da Qualquer área da vida. vida. Imagina, eu falando agora para o meu marido, né, e para os traders que operam junto Uhum. com ele, imagina o que que essas pessoas que precisam de liberdade emocional Uhum. para lidar no trabalho, nós pode Sim. esperar com uma ferramenta É. dessa, né? Resultados Uhum. muito mais Sim. positivos do que aqueles de terminal no final do dia, assim, ai, o que que eu fiz? Tipo, perdi para mim mesmo. É. A pessoa começa a parar de perder para si mesmo, Uhum. começa a ter como é que eu posso dizer? Instalou um novo programa, já não Isso. vai operar mais da mesma As forma. referências internas que faziam antigamente trazer ansiedade, cobrança, culpa, isso é substituído por referências de aceitação, digamos assim.
pensa no que aconteceu, uma briga, um desentendimento que teve com o cliente, por exemplo, ou em casa, não importa. Tu pensa naquilo, já não tem mais o sentimento. Sim. Ou aquele motivo que te faz querer estar certo o tempo todo, Isso. pela raiva ou por Uhum. qualquer emoção substituta que esteja ali, ele não vai mais Não tem mais existir. isso, né? E o que é importante nisso, Carol, é que isso sem controle emocional, porque se fala muito do controle emocional, né? Aham. E você não vai precisar controlar, porque você tem instalado um outro programa emocional. Né, controle emocional é uma coisa que eu às vezes eu me pego falando porque é aquela coisa antiga que Sim, você já ouviu tanto, mas é. não existe Não controle existe. emocional, É, né? Não existe, não é controle emocional, é a substituição de uma exato. experiência por outra Hum, que a emoção carrega de forma codificada ali como você, o seu comportamento. exatamente. Então, essa noção é importante, né? De que o que você comentou agora bem claramente, você não tem que controlar. A É, emoção antiga é que está controlando você. não existe Você não controle de controla. emoção. Não Não tem, não tem, tem. não existe. Ela é que está Exato. atuando ali naquela hora, daquele jeito que você encontrou há muito tempo, porque foi a época de aprendizado que não ajudou muito, mas é o que você teve, que, aliás, válido porque fez você sobreviver até hoje. Isso Sim, tem que ser respeitado. sim, claro, válido porque fez você sobreviver até hoje e tendo os resultados que você tem, mas Exa- você pode muito Ah, mais, né? Você pode exatamente. muita, fez você sobreviver até aqui, É, mas você tem, vamos falar, não falando de sobrevivência, mas falando de de vida, vivência, de vivência. vida, Aham, é. pode ser muito. É muito mais. É muito É. mais. Então eu quero convidar vocês que querem mudar aí alguma emoção que prejudica a sua vida pessoal, a sua vida profissional, os seus resultados diante, de repente, do seu relacionamento. Se vocês passam por algo parecido, Uhum. assim, aproveitem esse curso do George, que o George ele traz uma ferramenta poderosíssima. Eu certamente já estarei lá e quero convidar várias outras pessoas também interessados aí nessa transformação. Eu quero agradecer o George. George, você quer falar mais alguma coisa? Carol, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender na vida é que a gente pode aprender na vida. Né? Quer dizer, o aprendizado não é só o tempo de criança, o aprendizado passa por todos esses. Você está falando de inteligência artificial agora, e me ocorreu que é bem-vinda essa ideia da inteligência artificial, porque enquanto o computador atual, o que nós temos ainda usual, trabalha de uma forma parecida com a mente consciente, a inteligência artificial está pegando esse jeito da mente inconsciente, que é trabalhar com todas as informações ao mesmo tempo e rapidamente. Então, você que usa racionalidade, ou quem usa racionalidade para tocar a sua vida, está preso a um processo muito limitado de trabalhar, que é um processo racional, sequencial, ideias pré-concebidas, não consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma limitação no cérebro para conscientemente você trabalhar com poucas informações. E o inconsciente nosso trabalha com tudo que a gente tem ao mesmo tempo. Sabe aquela resposta, a pergunta que você bota no GPT e 3 segundos depois começa a aparecer resposta? Isso é o nosso inconsciente funcionando. O nosso inconsciente é. Então, é abrir desprogramar esse uso que a gente tem intenso e abrir mais para a mente inconsciente. Eu tenho a impressão que esse caminho de mexer com as emoções, purificando, renovando, resetando o conjunto, vai abrir cada vez mais esse contato com a mente interior. Sim. Então, independente do que você faça, cada vez que você superar um estado emocional, você está aumentando o caminho de comunicação da sua mente interior inconsciente, que trabalha muito, muito mais eficientemente do que a mente consciente, para conduzir a sua vida. Então, a mensagem é isso: abra o coração para a mente inconsciente. Bacana. Eu quero te fazer uma última pergunta. Sempre que uma pessoa ela vai específica num caminho ali buscando respostas, ela sempre
se conecta a uma grande resposta que causou uma grande mudança de vida na própria vida e aí ela quer compartilhar isso com outras pessoas. Mas falando de emoções, Sim. teve alguma emoção na sua vida que você transformou? De repente, aquilo que você fala, ah, aquela pessoa com filho tinha uma coisa da raiva, o outro com, ou no trabalho eu tinha isso. Teve alguma emoção dessa que você transformou com a sua técnica, com a aplicação da REI ou com a terapia da linha do tempo? Ora, foram várias. Coisas de frustração, por exemplo, brigas bobas de relacionamento. Eu não tive assim um grande rompante, a não ser esse momento assim de opção de vida. Sair de uma área mais técnica e entrar para a área humana. As outras, como eu estou envolvido com isso todo o tempo, já Uhum, desde aquela época, uhum. as coisas foram acontecendo, né, Sim, à sim. medida que foram acontecendo. Sempre Sempre acontecendo, acontecendo, sempre sempre acontecendo. acontecendo. Sim, A gente entra num caminho que vai evoluindo, sim, né? sim, de E- forma automática. Automática, porque esse conjunto de conhecimentos passou a ser uma parte integrante da minha vida inteira, né? De Sim, trabalho, de sim, escolha, de sim, opções, sim. né? Interessante, Então, nesse interessante. sentido, eu tive o tempo todo mudanças que foram surpreendendo, né? Foram te Foram transformando na pessoa que transformando. você é É, hoje. né? A descoberta de que eu poderia fazer coisa nova, de que eu poderia criar. De repente veio um momento lá, puxa vida, eu estou copiando, mas eu estou tendo ideias que estão fora daquilo que eu estou copiando. Aí eu descobri que eu tinha capacidade de ir além de seguir aquilo que os outros me ensinavam, de fazer. Sim, Foi quando surgiu o livro, por exemplo, a decisão de escrever o livro. Então, houve momentos assim que foram, digamos, significativos no sentido de trazer a percepção de algo que está acontecendo diferente do que era antes, mas fruto também de um trabalho sim, progressivo, sim, né? muito, muito bacana. Jorge, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui no New Inner Science, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, esse olhar inovador aí, trazendo parte dessas novas ciências interiores capazes de nos transformar assim rapidamente, com, sabe, de forma instantânea, Uhum, como você fala, e isso está acessível a todos, assim, uhum. isso é muito interessante. Obrigada e um prazer imenso que você esteja fazendo parte aí da história da Soulbox e do New Inner Science. Obrigada. É um prazer imenso. Muito obrigado por essa oportunidade também. Valeu.